E aí, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma live. Vou colocar aqui o título da nossa live, incluindo o título, só um instante, botando o título da live, equilíbrio emocional à mesa. Opa, peraí, à mesa. Pronto. Bom, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live. Eu sou o psicoterapeuta Felipe Lisboa, especializado em hipnoterapia ou hipnose clínica, como também é chamada, e em psicanálise. E hoje a gente vai falar sobre equilíbrio emocional à mesa. Ou seja, como que as nossas emoções influenciam na alimentação e vice-versa. E para a gente falar sobre isso, eu convidei ninguém menos do que a nutricionista Simone Maia, que tem uma experiência enorme nisso. É nutricionista da minha esposa há anos. Tem um programa de sucesso que é o Redux, de reeducação alimentar. E a gente vai falar hoje também de reeducação emocional. E ela é uma nutricionista raiz. Ela vai poder falar melhor sobre isso. Ah, e fez hipnose também comigo. E aí, Johnny, seja bem-vindo. João também e Mariana também, sejam bem-vindos à live de hoje. E fiquem à vontade para mandarem perguntas, tirarem suas dúvidas. Por exemplo, vocês sabem quais alimentos que aumentam ou diminuem a ansiedade? Vocês vão saber hoje. Vocês querem dicas para melhorar algumas questões, tanto na alimentação como na parte emocional? Vocês vão obter hoje nesta live. Ah, a Mariana aqui, boa noite. Boa noite. João também, boa noite. Então vou chamar aqui a Simone para a gente começar a falar sobre isso, porque hoje tem muita coisa para a gente abordar, inclusive a fome emocional. Quem não sabe o que é, vai saber hoje. A gente vai diferenciar isso, principalmente a Simone, que trabalha diretamente. No meu caso, eu atuo nas emoções, através da hipnoterapia ou da psicanálise. A gente vai falar também de mindful eating ou mindful eating, que é a atenção plena com a comida, assim como tem o mindfulness, que é a meditação de atenção plena. Enfim, tem muita coisa aí para vocês. Deixa eu chamar aqui a Simone para a gente continuar. Simone, cadê você? Oi, Felipe! Oi, Tá me Simone. ouvindo? Tudo bem? Tá ótimo. Tudo jóia. Que bom que tá me ouvindo. E aí, Vamos lá! vamos com tudo, Simone? Vamos com tudo, claro. Um prazer enorme, obrigada pelo convite, é, pela confiança em falar sobre o assunto. Mas você sabe que eu cuido de quem você ama, então você sabe que tá bem cuidado, né? A gente tem confiança em você. Que bom, ainda bem, né? E Isso é ninguém, muito bom. portanto, ninguém é melhor para você poder falar dessas coisas, porque eu sempre, como eu trabalho com essa parte emocional, aí, falando na Elo, ela entrou agora aqui.
Ali. E aí, Oiê! amor, um coraçãozinho para você. Ah, aí, entrou também aqui a Célia, Silvana, Carol, Adriana. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Valdir. Enfim, fiquem à vontade aí para mandarem perguntas para a gente, que nós estamos aqui para compartilhar. E, claro, a live vai ficar muito mais rica se tiver essa troca com vocês. Então, não precisa ter vergonha, medo do julgamento, pergunta o que Nenhum, quiser. Esse é o nenhum medo momento. de julgamento. Esse é o momento, Isso. exatamente. E É... Fala você pra quer... mim, o que você quer saber de mim? Então, você veio preparada para ser hipnotizada ao vivo hoje? Ué, olha lá! Mas você sabe que isso é bom, né? Você sabe que isso é bom. Isso é Sim. muito. A hipnose foi muito bacana pra mim, pra muita coisa. Então, desbloqueou várias coisas importantes. Pois é, para quem não sabe, a gente fez hipnose há um tempo atrás. Aliás, fizemos uma live antes da pandemia, foi isso? E Acho, não, foi, eu acho que foi foi logo, na não, já foi pandemia. depois, eu acho, ou durante a É? pandemia. Acho que foi durante a Ah. pandemia, sim. Então, Foi faz um durante. tempo. E, e pelos resultados que você me contou depois, enfim, desbloqueou e você está aí. Estamos aí, desbloqueamos pelo menos a internet, desbloqueei. É isso. Olha aqui, mais pessoas ainda entraram. Talvez você conheça algumas pessoas. A Juliana, o Valdir aqui Vim bateu trazendo palmas todo pra gente. mundo. Vim trazendo todo mundo. Siriaco. Cristina, pronto. Fica mais fácil. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar dessa relação entre a alimentação e o emocional. Eu puxei pela ansiedade porque eu atendo muitas pessoas com questão de ansiedade. E eu observo que algumas pessoas comem mais por conta da ansiedade, enquanto outras pessoas param de comer quando estão ansiosas. Então, eu já atendi pessoas dos dois casos. E também, como na outra live que a gente fez, eu atendo pessoas com envolvendo questões de emagrecimento. E aí a gente faz um trabalho com hipnose também, que é a reeducação emocional para poder atuar junto com a sua reeducação alimentar. Mas as emoções, de modo geral, se a gente pegar, por exemplo, o medo, tá? Então, por conta de traumas, tá? Então, medo de ficar sozinho, medo de humilhação, medo de traição, medo de abandono, de rejeição, enfim, os diversos medos que podem derivar, né, do medo. Nessa situação, eu também observo, por conta de traumas que têm que ser tratados e trabalhados, por exemplo, o medo de ficar sozinho ou de estar sozinho em um determinado momento faz também a pessoa ir lá e comer por companhia, como um ganho secundário. E isso eu também já Exato. observei em tratamentos. Então, assim, a depressão também promove aí uma alimentação desregulada nesse sentido. Então, não é só, claro, a ansiedade é um exemplo assim que eu estou pegando porque é o que hoje em dia eu mais atendo, pessoas com ansiedade. Mas, seja na depressão, seja nas questões aí, como eu mencionei, do medo, relacionado a traumas e outras emoções que podem levar a isso também. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Qual é essa relação que você percebe no seu consultório entre a alimentação e as emoções? No caso, desagradáveis. Uhum. Então, na verdade, isso é tão influenciado, o comer é tão influenciado pelas emoções que eu fui direcionando a minha carreira e os meus atendimentos para uma área da nutrição que a gente chama de nutrição comportamental. Então, eu nichei o meu público para pessoas que têm dificuldade em percepção dessas emoções. E aí, uma das coisas que mais chama atenção, Felipe, porque a ansiedade, na verdade, ela acaba sendo uma sensação muito vaga, né? É essa sensação de incerteza, de apreensão, que você não sabe de onde vem, né? Então tem aquela desconfiança, enfim.
a ansiedade, ela é algo muito, assim, é muito vago, né? E muita gente confunde as emoções, né? E aí, isso é um ponto que eu também acho que é legal a gente falar, que as pessoas não sabem nomear suas emoções, né? Esse é o primeiro ponto. Então, às vezes as pessoas falam, eu como por ansiedade. Quando eu vou, né, perguntando quais são as situações em específico que elas acabam comendo mais, eu vou descobrindo que, na verdade, elas comem por ócio, comem por solidão, comem Tédio, por euforia, por né? tédio, por tristeza, né? Isso. Na verdade, a tristeza é o que mais bloqueia a alimentação, tá? Na verdade, quando as pessoas estão tristes, então, assim, separações, lutos, normalmente trava a garganta, né? Então, a pessoa, de fato, não consegue comer, tá? Então, influencia o comer desta forma, né? Tá. Então, assim, na verdade, quando as pessoas não conseguem nomear muito bem, elas acham que estão comendo por ansiedade, tomam remédio para ansiedade, ao invés de tratar a raiz da ansiedade e Sim, tratar, na verdade, as causas que estão provocando aquelas emoções, né? exato. Então, eu sempre falo, é fundamental, e todo mundo que é meu paciente sabe disso. Eu falo, como é que tá a terapia? Tá em dia? Né? Porque a pessoa começa a falar, né? Não preciso de terapia. As pessoas logo falam isso. Porque eu não tenho capacidade de trabalhar essas emoções com essas pessoas. Eu trabalho o direcionamento desse comer. Sim. Mas as emoções quem vai trabalhar é o psicoterapeuta, né? Então, eu falo sempre muito isso. A terapia está em dia? Estou tomando remédio. Não, estou perguntando de remédio. Estou perguntando da terapia em si. Sim, Porque, na verdade, não é disfarçar a sensação. Não é paralisar a sensação. É ir lá no fundo, buscar trabalhar essa sensação exato. para que ela não volte. E aí, é por isso que as pessoas também entram nesse efeito sanfona, né, o tempo todo. Porque elas, na verdade, não cuidaram do que, de fato, era para ser cuidado, né? Então, a alimentação, na verdade, ela só é a ponta do iceberg, né? A gente tem um mundo de emoções por baixo daquilo ali. Sim. Então, se você não trabalhar aquilo, porque, teoricamente, Felipe, as pessoas sabem o que elas têm que comer, né? Elas sabem quais são os alimentos que vão trazer mais benefícios e os alimentos que não trarão tantos benefícios assim. E por que ainda assim as pessoas continuam fazendo escolhas, né, que vão na contramão dos seus objetivos, né? Então, esses processos de autossabotagem que são muito frequentes, as pessoas Muito. sabotam seus próprios objetivos, É. sabotam demais seus próprios objetivos, né? Por que isso acaba acontecendo? Porque não trabalhou de forma efetiva essa emoção, tá? Então, por isso que eu sempre falo que, assim, quando eu começo, esse papel das emoções é tão importante, impactando na forma da pessoa se alimentar, porque aí não é só o que se come, mas como se come, tá? Esse como se come é tão importante, né? Porque as pessoas comem as emoções juntas, né? As Sim. emoções vão junto com a comida, tá? Eu sempre dou um exemplo, e eu acredito que eu já tenha dado esse exemplo aqui para você Hum. na outra live que a gente fez. Mas digamos que a pessoa chega em casa brigou no trânsito, brigou com o chefe, está discutindo no telefone com alguém e tal, abriu a geladeira, saiu catando tudo que estava na geladeira, pegou pão, queijo, frios, suco e tal, saiu comendo aquele sanduíche com raiva, né, irritado e tal. A mesma pessoa chegando em casa, lavando as mãos, sentando, colocando um joguinho americano, pegou os mesmos ingredientes da primeira cena, sentou, comeu, mastigou, engoliu. São os mesmos alimentos, mas a forma do comer foi diferente. O que vai acontecer com a primeira cena? A pessoa não percebeu saciedade, a pessoa não mastigou direito, né? Então, isso tudo vai impactando a digestibilidade, vai impactando como esse alimento vai cair no teu sistema digestivo, vai provocar distensão abdominal, prisão de ventre, enfim. E na segunda cena, com os mesmos alimentos, ele mastigou, engoliu, prestou atenção, percebeu saciedade, e aí essa pessoa vai seguir a vida muito melhor. Então, tem uma diferença muito grande, não é só na qualidade, mas na forma de como a gente vai comer. Tá? Então, isso é bem importante da gente falar. Muito importante. E essa forma é a consciência alimentar. Exatamente. É a consciência.
E você sabe que eu acho que, não lembro se você falou isso na outra live, mas foi muito legal você ter trazido esse exemplo, que eu vou trazer um outro exemplo em cima desse, mas não especificamente relacionado à comida, mas para mostrar essa mudança de estado emocional. Nesse caso que você colocou, você trouxe a consciência. Isso é uma coisa que que eu trabalho muito também na hipnoterapia ou na psicanálise, para trazer à tona as motivações inconscientes que estão por trás, né, de uma sabotagem, por exemplo. Porque a pessoa às vezes está se sabotando, mas ela não sabe o porquê que ela está se sabotando. Existe um desejo inconsciente que ela não reconhece, que mantém ela naquele padrão. E aí ela se sabota. Então, assim como o ganho secundário. O ganho secundário Exato. também contribui à sabotagem. Então, é importante fazer esse mergulho. Para quem está assistindo aqui, essas duas terapias com as quais eu trabalho, elas analisam o inconsciente da pessoa, para que a pessoa acesse o que está embaixo do iceberg e possa, aí de fato, fazer a reprogramação interna e ter escolhas de verdade, ter consciência, que é isso que você colocou. Mas aí me lembrou de uma paciente que eu atendi recentemente e que a gente estava com essa questão de equilíbrio emocional, aí falando aqui sempre mantendo a ética, preservando a identidade. Então, o que a gente fez? Ela queria poder lidar com uma determinada situação de enfrentamento que ela explodia. Então, ela chegava numa situação de enfrentamento com uma outra pessoa, tá? E sempre que ela se deparava com essa outra pessoa, e esta outra pessoa se opunha à vontade dela, ela explodia. A gente foi trabalhar, claro, as raízes disso, as motivações inconscientes que estavam lá na infância. Ok, trabalhamos tudo isso. Só que uma simples mudança, um exercício, um ensaio mental de trocar o estado emocional, que eu ensinei como ela fazer isso, ela queria trocar para um estado de paz e tranquilidade, de calma, um estado de calma, precisamente. Quando ela instalou isso através, né, do trabalho que a gente fez com hipnose, e ela tinha um estímulo para poder trazer isso à tona, ela foi para a situação onde ela tinha esses embates, só que ela foi com a calma. E ela chegando com a calma, ela agiu completamente diferente do que ela estava ali, porque ela estava com uma outra consciência que não era movida pela raiva. E aí, naquela hora, se a outra pessoa queria ou não fazer tal coisa, para ela não importava. O importava como ela estava naquele momento, e só a mudança de estado emocional fez com que ela tomasse uma outra consciência e agisse de modo diferente. Então, eu estou trazendo também esse exemplo, porque aí falando da relação com a alimentação e as emoções, tem muitos casos que eu atendo e tem essa questão do enfrentamento. E às vezes a pessoa tem lá um conflito no trabalho, fica estressada e vai e desconta. Agora, se ela sabe mudar o estado emocional, quebrar o padrão, ela não vai... ela vai entrar nessa consciência que você falou e vai conseguir se alimentar dentro do que você propõe e o que a gente trabalha na mente para que isso aconteça. Então, estou só trazendo isso. E uma outra questão também é a questão da autoestima, da insegurança, né? Porque muita gente não se sente capaz, até porque o que se fala sobre alimentação saudável por aí, as pessoas confundem muito a questão da alimentação saudável com algo de restrição. Então, a pessoa sempre entra num estado de alerta em que ela se sente incapaz, né? Vocês já viram aquela figurinha que tem dois caminhos, um onde tem vegetais e frutas e outro onde tem só fast food? A pessoa se vê naquela bifurcação da vida e fala assim, bom, eu não vou assumir o estado de só comer vegetais e frutas se eu gosto de pizza e de hambúrguer. Então a pessoa começa essa imagem que as pessoas têm sobre alimentação saudável.
O que a gente chama isso de dicotomia alimentar, né? Ou eu vou lá no 880, ou eu vou ser só hiper saudável, ou então eu vou enfiar o pé na jaca, como se fala por aí, né? Então, assim, as pessoas, quando elas se veem numa situação como essa, desse tipo de escolha de estilo de vida, a pessoa se sente incapaz, né? Óbvio, né? Ninguém consegue se manter numa dicotomia dessa, porque não é isso que é alimentação saudável, né? Tem hora para tudo, tem hora para pizza, tem hora para o cachorro-quente, tem hora para o hambúrguer, né? Então, assim, A vida não é só uma coisa ou outra. não, lógico que não, lógico que não. E aí, justamente por isso, por essa falta de confiança, as pessoas acabam. Não, eu não sou capaz de fazer uma dieta, e também tem isso, né? Às vezes são pessoas que fizeram dietas de restrição a vida inteira. E aí isso fica na memória delas, e aí o teu trabalho é fundamental, tirar esse ranço, né? Que as pessoas têm de dieta de restrição, de fome, né, de escassez, porque é isso que impede que as pessoas consigam manter um planejamento saudável. E aí, justamente porque essa informação tá lá incrustada no cérebro da pessoa, né? Então, é muito importante quando a pessoa faz um trabalho, né, com a hipnoterapia, por exemplo, em que você tira essa imagem da restrição, da fome, da escassez, esse medo que as pessoas têm de passar fome e que, na verdade, é uma autodefesa. É mais do que compreensível que o cérebro queira se proteger desse tipo de situação, né? Vê Então, como uma assim, ameaça. vê como uma ameaça. E é por isso que as pessoas acabam não levando adiante, porque, no fundo, aquilo ainda está reverberando na vida dela, né? Reverberando no inconsciente dela de que aquilo ali vai deixá-la em inanição, vai levá-la ao risco, vai levá-la a sofrimento, vai tirá-la do meio social, por exemplo, né? Essa sensação de não pertencimento quando se está de dieta, né? As pessoas têm muito isso. De exclusão. E é muito de exclusão social, né? Eu vou ficar infeliz. A frase que eu mais odeio é isso, ou eu sou feliz ou eu faço dieta, né? Então, Caramba. assim, cara, se existe isso é um meme que rola por aí, né? Ou se é feliz ou se faz dieta. Para com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Aliás, não existe. A gente vai falar, eu acho que entrar numa seara muito importante, que é a dieta da felicidade, que é a dieta da mente, por exemplo, né, em que você, na verdade, tem alimentos que vão favorecer o seu estado de espírito melhor, que vai Isso, favorecer a com produção dos seus certeza. neurotransmissores. Então, assim, quando a gente fala de dieta como restrição, sempre vem essa coisa da exclusão, da fome, da escassez e de tudo isso. Então, eu tento muito tirar isso das pessoas, mas o modus operandi, né, é tão em torno disso, do mundo inteiro, né, há anos, há séculos que isso vem acontecendo, Sim. né, que é muito difícil euzinha, andorinhazinha no meu consultório fazer, mas eu tento. Eu tento todo santo Ainda dia, bem. mas as pessoas ainda são muito bombardeadas por essas coisas mágicas, né, por coisas extraordinárias. Então, ainda é um trabalho muito, muito pequeno que eu tenho que fazer, mas que eu vou fazendo. A minha missão é essa, né? Por Então, isso esse que negócio de assim, ou sou feliz ou faço dieta, gente, não dá para viver assim. Então, a gente tem que lembrar que esses alimentos vão trazer, na verdade, um bem-estar e uma regulação dos nossos neurotransmissores, né? E aí sim você vai ser feliz. por isso que é importante quebrar essa crença. Porque, assim, eu vejo muito isso, tanto na hipnoterapia e bastante na psicanálise, que aí você identifica essas crenças e essas idealizações que, na verdade, não condizem, se você for ver, com a realidade da vida. E aí aí, dependendo do que você tem dentro da tua cabeça, como essa frase que você disse, as outras coisas que não batem com aquilo são uma ameaça para o cérebro, e ele vai se proteger, como você falou. Sem Então, dúvida. a importância de fazer isso. E fazer essa mudança, você precisa acessar o inconsciente. A repetição apenas não é suficiente.
Então, e é um processo muito mais longo, um processo de repetição. Até porque uma coisa é quando você é criança, que você é uma esponja e absorve, e vai absorvendo um monte de coisa e vai internalizando. Outra coisa é quando você já é um adulto e resiste. Então não é bem assim. É. Deixa eu agradecer aqui a presença e dar boas-vindas para várias pessoas aqui que entraram. Adelita, Luciene, Marcela, seja bem-vinda, Marcela. A Célia perguntou, você trata também de dor? Se for dor física, mas que tiver fundo emocional, a gente vai trabalhar o emocional, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. A Job Sana, ou Sana, não sei. Solange, sejam bem-vindas. Mohamed, seja bem-vindo. Amélia, Monique, Amanda, Tati, Rodrigo. Opa! Tati, Rodrigo, Ivaneide. Isso, Marco, quanto tempo? Seja bem-vindo. Aí aqui, ó, tem uma pergunta. Simone, da Jo, que Job Sana. Jo. Simone, a dieta restritiva foi um padrão por muito tempo, né? Acredito que pensar dieta de forma equilibrada é mais atual. Sim, sim, com certeza. Com certeza. É mais atual e, na verdade, embora as pessoas tenham consciência, vamos dizer assim, elas saibam, no fundo, ainda tem o ranço, né? Então, hoje as pessoas têm mais consciência dessa nova categoria, que na verdade não é nova. Eu sempre falo o seguinte, quando eu comecei a minha carreira há 26 anos atrás, né? As pessoas, a propaganda era só no boca a boca, né? E aí continua sendo, né? Só que as pessoas vão no Instagram para conferir agora. Mas a propaganda que as pessoas faziam a meu respeito sempre foi assim: vai na Simone que ela deixa comer de tudo. E eu achava aquilo super esquisito. Eu falei assim, ué, gente, mas não é para deixar? Né? Então, assim, aonde que eu aprendi errado? Né? E aí eu vi que aquilo ali era um padrão das pessoas. Vai lá que ela deixa comer. Oi, eu não preciso dar permissão para o paciente para ele comer. Né? Então, às vezes, as pessoas confundem muito essa questão da permissão. Eu tenho alguns pacientes que eu sempre me coloco à disposição, né? Conforme as pessoas vão fazendo o tratamento, eu sempre falo que o meu trabalho é ajudá-las a chegar no objetivo. Né? Meu trabalho não é cobrar resultado do paciente quando ele chega na consulta seguinte. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas ficam com uma insegurança de posso ou não posso, isso é proibido, isso é permitido, que não faz o menor sentido. Tá? No fundo, o que acontece? A gente tem os alimentos que são os alimentos de exceção, né? As rotinas de exceção. A gente tem, eu fiz uma conta com o meu grupo do Redux essa semana, e a gente fez a conta do seguinte, né? Quanto de exceções a gente tem ao longo de um ano? Tá? E aí a gente descobriu que metade do ano era de exceções. Né? Portanto, a gente tem que observar as exceções. Né? Porque 30 dias de férias, mais não sei quanto no mês de dezembro, mais não sei quanto de final de semana, mais os feriados e tudo mais, a gente descobriu que metade do ano era de exceção. Então, se você não sabe lidar com essas exceções de uma forma equilibrada, você acaba sucumbindo e achando que o seu padrão alimentar é aquele. Né? Então, a gente deve trabalhar esses conceitos com as pessoas. E um conceito que é muito importante da gente entender, Felipe, é essa diferença das fomes. Tá? Porque se a pessoa entende os diferentes tipos de fome, ela consegue se encaixar melhor, ela consegue visualizar melhor esse ambiente dela. Por exemplo, a gente pode classificar no mínimo 4 tipos de fome aqui. O que a gente chama de fome física ou a fome fisiológica, que é, na verdade, esse ronco na barriga, essa sensação assim de já estar meio tonto e tal, que é o horário adequado quando a glicemia baixa e o estômago avisa para o cérebro, traz comida aí. Tá? Então, isso é a fome física. Tá? O segundo ponto é a fome que a gente chama de hedônica, né? Que é aquela fome que é o desejo de comer, que traz o apetite, né? Quando você fica satisfeito em comer. A fome hedônica, ela direciona a gente na fome física, ou seja,
o que eu tô com vontade de comer? É doce, é salgado, é frio, é quente? Isso é a fome hedônica. Ele vai direcionar sabor, temperatura, textura, tá? Um terceiro tipo de fome é a fome social. A fome social é aquela que, na verdade, onde você está inserido num contexto diferente da tua rotina, né? E que você acaba comendo alimentos fora do seu padrão normal, tá? E aí vem o quarto tipo de fome, que é a fome emocional. A fome emocional, qual é a diferença entre a fome emocional e a fome física? Eu falo que a fome física é aquilo assim, ela é urgente, né? Assim como a fome emocional também é. Só que na fome física você não escolhe, né? Quando a pessoa está com fome, ela come qualquer coisa. Eu falo que são coisas que a gente não consegue controlar, né? Que são as nossas sensações fisiológicas imediatas. Você não consegue controlar o sono, por exemplo, né? Você dorme no volante, se você estiver com sono. Você não consegue controlar uma dor de barriga, por exemplo. Você não escolhe banheiro quando você está com dor de barriga, né? A mesma coisa é com a fome física. Quando você está com fome de verdade, qualquer coisa serve. A fome emocional, ela tem uma urgência muito grande, tá? Mas é numa quantidade grande, né? Um grande volume de comida num curto espaço de tempo, tá? Essa é a diferença. E ela é muito específica. Você direciona muito. A pessoa está com fome de chocolate, né? Quem tem fome não tem fome de chocolate. Tem um desejo por comer o chocolate, é diferente, tá? Então, quando essa fome, a pessoa fica com a fome emocional, ela é aquela pessoa que abre a porta da despensa e fica olhando para ver o que tem. Sim. É a pessoa que fica pensando na porta da geladeira, né? Isso. Então, há uma diferença aqui entre esses tipos de fome. E é por isso que a gente precisa entendê-los para poder direcionar que tipo de ação vai ter para cada tipo de fome, tá? Claro. Então, isso é bem importante que as pessoas se organizem e entendam qual é o tipo de fome que está atuando naquele momento. Maravilha. Deu uma aula aqui para todo mundo. Tem mais pessoas aqui entrando. Olha, fiquem à vontade para mandar perguntas. Aqui a gente está para responder vocês também. Alana, Fernando, meu pai aqui, seja bem-vindo. Ela também seja bem-vinda. Dani, seja bem-vinda. Solange, Ana Maria. Aqui, minha esposa falando aqui, a Elo. Ela disse aqui, ó, risos, foi essa propaganda que eu ouvi. Aquela que você mencionou quando ia. Eu fui por isso. É isso. Bia, seja bem-vinda. Conceição e K Siciliano. Então, já aproveitando que você falou um pouco aí da diferença entre as fomes, vamos entrar então na reeducação alimentar, e a gente fala também da emocional, e para você poder explicar, você já vem, claro, falando bastante disso, até para mostrar para as pessoas que existe o meio termo, não é? É o meio termo que a gente está falando aqui, e não o 880, o bem e o mal, o branco, o preto. Existe igual o fracasso e sucesso. Ué, não existe a vida acontecendo no meio entre o fracasso e o sucesso? Que isso? É isso. Então, exatamente. Tem a jornada. E você é coach, como eu também. Sim. Então, a gente sabe bem disso. Fala um pouco, então, da reeducação alimentar, nesse sentido, como contribui nessa questão do emocional, tanto a partir da escolha dos alimentos, né, que favorecem a você ter mais bem-estar nesse sentido, e aí eu depois complemento com a parte da reeducação emocional, que eu trabalho desse lado daqui. Vai lá. Então, a reeducação, eu escuto muita gente numa confusão em relação ao termo reeducação alimentar. Estou fazendo uma reeducação alimentar. Cortei pão, cortei arroz, cortei feijão. Você não está fazendo reeducação alimentar, você está fazendo dieta de restrição, tá? Então as pessoas já confundem por aí. Isso é importante. A reeducação alimentar, na verdade, é quando você aprende os tipos de fome, quando você aprende a combinar os alimentos,
você aprende a lidar com as exceções, e isso é reeducação alimentar. Tá? Não é, eu cortei isso, aquilo outro. Você não está fazendo reeducação alimentar. Tá? Estou fazendo, a não ser que, por exemplo, a pessoa esteja fazendo uma dieta específica para algum tipo de patologia, por exemplo, estou com gordura no fígado, vai ter que parar de beber, então vai ter que fazer alguns cortes, óbvio. Aí é natural. Tá? Aí é outra coisa, é uma dieta terapêutica para para um objetivo específico. Tá? Então, assim, se você acha que está fazendo reeducação nutricional, alimentar, e está cortando um monte de coisa, já está errado, já sai daí. Sai daí que esse canal não é teu, tá? Quando a gente entra aqui numa história que é importante, que é o seguinte, quando a gente fala de como lidar com essa fome emocional, a gente vai aprender a entender os gatilhos, por exemplo, dessa fome. Tá? Por quê? Porque tem gatilhos que são muito específicos, como, por exemplo, o gatilho da exposição. Então, poxa, se eu estou querendo me alimentar melhor, eu vou encher a minha despensa de biscoito, de alimentos industrializados, de refrigerante, né, de alimentos açucarados? Não. Né? Então, assim, essa exposição a alimentos que são altamente palatáveis, ultraprocessados e tal, a gente vai falar sobre isso também. Tá? Ou então, quando você está ali no comer distraído, vamos falar isso mais para frente para você falar do mindful eating, mas que é o comer distraído também, que é um gatilho também para o comer emocional. Tá? O próprio ambiente, se você convive com pessoas, por exemplo, se você está querendo emagrecer e vive num ambiente obesogênico, ou seja, onde pessoas comem mal, não fazem atividade física e tal, é muito difícil você conseguir se integrar ali. Né? Por isso que, por exemplo, quando eu faço o Redux, que é esse grupo de apoio, na verdade, são pessoas trocando no mesmo ambiente com o mesmo objetivo. Então fica mais fácil da pessoa se direcionar para o objetivo dela. Né? Então, assim, a gente tenta evitar esses gatilhos o tempo todo para a fome emocional. Né? E aí, uma coisa importante é o seguinte, gente, que é um outro ponto da reeducação alimentar, é a gente entender o funcionamento do corpo. Tá? Uma coisa assim, que está diretamente ligada é a saúde intestinal com a saúde cerebral. Eles têm um eixo entre eles. Tá? E hoje, o que a gente vê? A gente vê muita gente com alergias, com intolerâncias, pessoas com síndrome intestinal, inflamatória intestinal grave e tal. Isso tem muito a ver com a qualidade dos alimentos, né? E também com essas emoções não trabalhadas, mas o que acontece? Pessoas que têm um consumo de alimentos ultraprocessados em grande quantidade, pessoas que não têm uma hidratação bem feita, uma alimentação pobre em fibras, isso tudo vai provocando no intestino uma permeabilidade, tá? E isso o que vai fazendo? Vai fazendo com que os nossos neurotransmissores também fiquem com dificuldade de serem liberados. Serotonina, dopamina, tudo isso está no cérebro, está no intestino. A gente tem esse eixo aqui, tá? Então, o que acaba acontecendo? Essa dieta equivocada, muito rica em açúcares, por exemplo, uma dieta muito, muito rica em álcool, muito rica em cafeína, é uma dieta que vai desregular, por exemplo, a dopamina, que é um dos neurotransmissores, principalmente do prazer e da motivação. Sim. Né? E a gente vai também diminuindo a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o neurotransmissor do bem-estar. Claro. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com alimentos que vão melhorar essa liberação desses neurotransmissores. Tá? E que alimentos vão ser esses? São aqueles óbvios que todo mundo já sabe, né? Mas a gente tem alguns nutrientes específicos, como os ômegas, por exemplo, que vão estar na sardinha, no salmão, na linhaça, na chia. Né? Eu vou ter o triptofano, Isso. que é o precursor da serotonina, desse neurotransmissor do bem-estar. Então, onde é que eu vou encontrar? Normalmente, nas carnes, frango, peixe, eu vou encontrar isso no arroz integral, eu vou encontrar isso na aveia, por exemplo. Tá? Os peixes são muito importantes. Na banana também. Então, a banana tem uma excelente fonte, as castanhas, nozes, né? Essas oleaginosas, que também são fontes de magnésio. Tá?
Outros alimentos também ricos em ácido fólico, em vitaminas do complexo B, também são formadores desses neurotransmissores, tá? Então eu preciso ter um intestino bem regulado. Como é que eu regulo o intestino? Uma pessoa que tem prisão de ventre, direto, gente, é uma pessoa que está enfesada. É a pessoa que está sempre com aquele excesso de toxina, né? O termo enfesado, né? Aquela pessoa raivosa, vem justamente desse excesso de fezes, esse excesso de toxinas. Então, o que a gente tem aqui? Tem que fazer esse intestino funcionar. Então, tem que beber água, gente. A gente pode usar alimentos que têm um teor de probiótico. É isso. Teor de probióticos adequado, como iogurte, kefir, kombucha. São alimentos que vão ajudar bastante nesse funcionamento intestinal. Então, esse equilíbrio, na verdade, a gente precisa ter. Então, o que a pessoa faz? Estou muito cansado, vou lá e encho a cara de cafeína, né? É a primeira coisa que as pessoas fazem. E na verdade, uma das coisas que vai inibir mais na frente a dopamina pra gente, né? Então, estou muito estressado, vou tomar um drinkzinho para relaxar. Na verdade, o relaxamento, ele é muito temporário, né? O que você vai ter depois é um desequilíbrio dessa dopamina, tá? Então, a gente precisa ficar muito atento aos sinais do corpo, a que tipo de alimentos vai introduzir e preservar a saúde intestinal diretamente para a gente conseguir ter esse equilíbrio desses neurotransmissores. Você falou da pessoa que enche a cara com café. Eu lembrei, no passado tinha uma coisa que se falava muito na minha época de faculdade e as pessoas iam fazer prova, enfim, ou tinham que estudar muito por conta de prova. Tinha um período de vestibular também, que tinha que passar, às vezes, noite fazendo trabalho, estudando, isso e aquilo. E aí, naquela época, o pessoal falava, não, vamos tomar Coca-Cola a noite inteira para a gente virar a noite toda estudando, fazendo isso. E aí era todo mundo tomando Coca-Cola, ou seja, hoje em dia se tem muito mais estudos do que naquela época. Mas era assim, Coca-Cola para ficar acordado e direto. Então, mas a questão aqui é a seguinte, Felipe, a gente fazer o uso pontual, a cafeína ela tem muitos benefícios para atenção e cognição, ela tem benefícios para caramba. A questão toda a pessoa não dorme, né? Tá cansada, aí enche a cara de cafeína. Não é a cafeína que vai resolver, e sim o descanso, o sono reparador. Né? Então, assim, o estilo de vida ele vai ser importante para que a cafeína não fique só mascarando um cansaço profundo. Esse é o problema. Então, assim, o álcool ele tem um papel de socialização, o álcool tem o papel dele de real de relaxamento e até de liberação de criatividade para algumas pessoas. Né? A gente tem estudos sobre isso. A questão toda quando você só consegue acessar essas sensações através do uso de cafeína e álcool. Esse é o problema. Tá? Então, nada contra a cafeína. Adoro meu cafezinho. Meu cafezinho é providencial sempre. No entanto, assim, não vou tomar café depois de determinado horário que vai prejudicar meu sono. Aí eu não durmo, aí cria esse ciclo, né, de dependência. Tá? Essa que é a questão. Então, quando a gente trata, na verdade, da alimentação, eu nunca trato da alimentação só. Eu estou tratando do estilo de vida inteiro. A pessoa vai ter que se exercitar, vai ter que dormir, vai ter que beber água. Tudo isso vai no combo da reeducação alimentar. Tudo isso está no combo. Tá? Sim, até porque... E a terapia. Sim, a terapia. Até porque muita gente usa... Enfim, não é só o álcool, mas é o jogo, é o sexo, são N coisas que a pessoa... O trabalho, ou academia... Mídia social, como amortecedores para mascarar as questões emocionais. Então, e aí não vai resolver, porque vai voltar. Ou até mesmo a medicação excessiva. Então, em vez de você tratar as causas que estão por trás de um transtorno de ansiedade, de uma depressão, de um trauma, você vai usar remédios que vão amortecer aquilo. Ok, você não vai sentir, mas toda hora vai voltar. E se você tirar esses remédios, vai voltar. O caso, por exemplo, de a pessoa tem fobia de alguma coisa.
É muito mais fácil se você vir até uma terapia, ainda mais na hipnose, você resolve a fobia em poucas sessões. Agora, se você ficar tomando remédio para resolver a sua fobia para voar de avião, esse vai ser um processo que vai ser mais longo e talvez quando você tire a medicação, você não consiga pisar dentro de um avião, porque você associou que depende do remédio, fora a dependência química, tem a associação de que, opa, é o meu amuleto para voar. É a mesma coisa que as pessoas quando usam remédios para emagrecer, né? Ela não se sente capaz, sem a medicação, de fazer o que tem que ser feito na alimentação. Ah, eu vou tirar totalmente a minha fome, eu não quero, eu vou calar essa fome, né, através da medicação, e aí eu fico sem comer. Né? Então, assim, a gente vai ter sempre esse retorno do É. problema porque não tratou a raiz, não aprendeu como lidar com os alimentos, com as emoções e não mudou o estilo de vida. E por isso essa reeducação geral ser tão importante. E eu Sim. admiro isso, que você, com esse olhar, que a gente pode falar de um olhar holístico, porque Sim, é, exatamente. é, Olhar holístico. é sobre tudo. E você falou aí de várias coisas. Então, eu recomendo a atividade física, recomendo a terapia, recomendo a conexão com pessoas, enfim, ter um social. E você sabe que a questão do ambiente, que às vezes está num ambiente tóxico, então a pessoa às vezes chega para mim, ela vive num trabalho estressante, de pressão absurda por conta de resultados e que para o empregador é interessante que a pessoa se mantenha ansiosa, com medo de perder o emprego, porque aí ela produz, Exato. e aí ela vem, quer resolver isso, quer que eu crie um escudo em volta dela para que ela fique lá e fique bem, fique zen. Tem que mudar o estilo de vida, não tem saída. Porque você vai lá e vai Exato. desregular tudo. É igual você ir no dentista, e aí você tratou, aí volta, e aí volta, começa a Não alimentação toda escova desregrada, dente. não escova dente, É. enfim, vai desregular de novo. E você sabe que, assim como você mencionou esse seu processo de reeducação alimentar, na parte de reeducação emocional, é claro, ninguém vem até mim com o objetivo de reeducar, se reeducar emocionalmente. Tá? Então a pessoa vem com alguma questão, algum problema. Então, seja ansiedade, seja depressão, seja um trauma, uma fobia, um transtorno alimentar, ou para emagrecer especificamente. E aí, quando a pessoa chega até mim, quando eu faço esse trabalho, não adianta apenas a gente fazer o tratamento das raízes que estão por trás daquele sintoma que aparece, porque aquilo é um sintoma, é o que você falou, é um iceberg, é apenas o sintoma. Então você precisa tratar as causas. É claro que a gente que eu entrego para as pessoas recursos, ferramentas para que ela possa já sair ali das sessões e ela ter condições de lidar com as emoções dela. Porque não adianta, enquanto você está fazendo tratamento, você tem que ensinar a pessoa a se tornar autossuficiente também nesse sentido. Ela ser capaz de ela lidar com ela mesma, com essas questões. Autonomia, né? Autonomia. Criar autonomia. É o que eu Criar trabalho autonomia. também na dieta. Eu quero que ela tenha autonomia, não é ficar perguntando para mim toda hora. Ela tem que saber fazer as escolhas. Exato. Então, durante esse processo, eu entrego essas ferramentas, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando com elas as questões que estão por trás. A gente faz ensaios mentais que ajudam também nesse dia a dia para que ela possa abrir um outro caminho, porque vou dar um exemplo aqui, tá? Como eu entendo e trabalho o funcionamento, ali, entendendo o funcionamento do cérebro. Então, eu vou explicar aqui como essa é uma perspectiva que eu uso dentro do meu trabalho, e aí falando dessa questão emocional aqui, de uma situação, por exemplo, de enfrentamento. Tá? Então, a pessoa tem dificuldade de enfrentamento. E aí, quando ela está num conflito, ela trava, não fala, congela, paralisa ou foge daquela situação, então segue para a fuga, e aí vai descontar nos alimentos, por exemplo, Exato. ou fica ali, né, congelada naquele momento,
escuta as coisas que tem que escutar e depois sofre com isso também. Então, pegando esse exemplo, o que acontece? É claro que a gente tem que trabalhar o que está por trás disso. E sempre, assim, sempre não, mas eu vou dizer que a maioria das vezes a relação está lá na infância. Tá? Então, a gente faz esse trabalho para fazer esse desbloqueio lá da infância e elaborar as coisas que precisam ser elaboradas. Só que, olhando de um ponto de vista assim, da neurociência, uma coisa objetiva, tá? Científica, eu vejo da seguinte forma. Quando você acontece lá a situação do enfrentamento e você segue o mesmo padrão que já está internalizado por anos, o mesmo condicionamento, e vai para a tua casa ou para algum lugar ali e conclui com o mesmo comportamento, a mesma rotina, que comer suas emoções com determinados alimentos, vamos supor que sejam doces, você está cumprindo a previsão do seu cérebro. O seu cérebro prevê que quando você estiver diante, exemplo, de uma autoridade, e essa autoridade falar mais alto com você, que vai remeter, sei lá, ao seu pai, como falava bravo com você na infância, quando você estiver diante de uma autoridade ali que vai falar alto, bravo assim com você, e você, nesse momento, seguir para esse comportamento que é automático, é um impulso. Então, isso já está dentro de você. E aí você vai e cumpre a previsão. Seu cérebro já prevê. Opa, quando alguém falar com você desse jeito, você vai lá, você trava, congela, vai lá e come. Então, essa é a previsão. Que ela faz isso a vida toda. E aí, onde gatilho e recompensa, né? Gatilho e recompensa. E aí, onde está o pulo do gato? Você fazer o teu cérebro errar a previsão. Porque se você começa a fazer ele errar a previsão, você força ele a ficar confuso e ter que reajustar a previsão. E aí você abre um outro caminho, uma outra rota, que não tinha aberto até então. Então, por exemplo, aí tem essa situação que eu contei ali do enfrentamento. Se, através do meu trabalho com a hipnoterapia, eu ajudo a pessoa a se munir, tá? De uma ferramenta, por exemplo, para que naquele momento, quando acontecer a situação de enfrentamento, ela, dentro dessa rotina que já está padronizada, ela faz algo diferente, essa pouca coisa que ela fez, mesmo que seja pequena, sabe? Ela teve uma reação, fez algo de diferente. Na mesma hora, o cérebro fala, opa, errei a previsão. Errei, ela não fez isso. Então agora tem que reajustar. Então não quer dizer mais que toda vez que acontecer isso, ela vai sair e vai comer. Existe a possibilidade agora de ela fazer uma coisa diferente. Então tem esse outro caminho. Pode ser que ela responda a pessoa, pode ser que em vez de ela comer, na hora que ela sai da situação ali, ela vai lá, toma um copo de água gelada e depois medita ou faz uma auto-hipnose e se acalma, ou ela telefona para alguém e conversou com alguém, se distraiu, passou a questão emocional. Então, essa pequena mudança que a pessoa faz, essa quebra de padrão, obriga o cérebro a se reajustar e começa a abrir essa nova rota, esse novo caminho. E aí você passa a ter uma escolha que até então que você não tinha. E quanto mais você vai trabalhando isso, mais você vai desenvolvendo, vai passando por essa nova rota, e aquela outra, é como se aquela outra trilha, a mata vai fechando. Você vai fechando aquela mata e vai abrindo essa nova mata. Mas só que aí que entra a importância do hábito instalado, da disciplina, né? Porque a disciplina, na verdade, a tal o outro caminho ainda está lá, a mata está fechada, mas está lá. A qualquer momento, se a pessoa não se disciplinou, ela vai voltar. E aí por isso que eu falo sempre que é importante nomear a emoção, porque eu faço assim, isso, exatamente. Eu falo para as pessoas o seguinte: se você estiver triste, faça isso. Vai escutar uma música. Entendeu qual é a emoção? Porra, vai escutar uma música, vai ver vídeo de bichinho, sabe? Vai planejar uma viagem,
cria outra rota, né, para esse gatilho. Então, assim, deu muita vontade de comer doce depois do almoço. O que você pode fazer? Ou você vai logo, escova o dente ao invés de ir direto para a sobremesa, né? Se você perde o controle do consumo de doce, por exemplo. Né? O doce depois do almoço tem que ser em grande quantidade. Duas coisas você pode fazer aí para esse novo caminho. Ou vai lá e escova o dente, porque aí o sabor da menta já te inibe de comer outra coisa. Ou toma um café no lugar daquela sobremesa. Então, isso é o caminho novo. Né? Errou o cérebro errando de caminho. Então, essa é porque aqui a Ana perguntou isso, né? Como é que um exemplo de errar a previsão. É isso, Ana. Isso. Depois acabou de comer, imediatamente o meu cérebro fala, tenho que comer um doce. Então, isso, você pode criar essa outra rota dessa forma. Ai, tô muito ansiosa. Vou lá comer um pote de sorvete. Não, vou calçar o tênis e vou caminhar. Então, isso é a rota que você pode fazer de diferente para criar esse novo hábito, né? Esse novo caminho para o cérebro. Exato. É uma construção e você falou da emoção, a importância de você nomear, que aí, né, você nomeia, e aí tem profissionais que falam a emoção é aquilo que a gente sente e o nome é o sentimento. Mas tem várias outros pontos de vista sobre isso. Mas pegando esse exemplo aí, que é um exemplo mais básico assim de explicar, fácil também, quando você consegue entender aquilo que você está, o que você está sentindo e também o que você está demandando para que a alimentação possa suprir, na verdade, porque, que nem eu dei um exemplo no começo, falei, às vezes a pessoa está com uma necessidade, ela está sozinha em casa e ela está ali com uma necessidade de companhia, e aquilo está agoniando ela está ficando aflita. Aí aquela ânsia, e aí faz ela pensar em comida, e ela vai, e quando ela está sozinha em casa, ela sempre come. Vamos supor que, estou dando aqui um exemplo. E aí ela sempre come nesse momento. Se ela entende esse ganho secundário que está por trás, você consegue substituir a rotina de comer por uma nova rotina, como essa que você falou, por exemplo, caminhar, que você deu exemplo, por uma outra rotina que proporcione o mesmo ganho secundário. Aí você fez o cérebro de novo errar a previsão. Então, nessa situação que eu falei da companhia especificamente, foi um caso de uma paciente que eu atendi, e aí ela descobriu, porque em hipnose, o teu inconsciente traz para você, com precisão, aquilo que de fato vai proporcionar a mesma coisa, porque não pode proporcionar menos. Se proporcionar menos, a pessoa se sabota. Tem que ser a mesma coisa. E aí ela consegue, de fato, fazer a substituição. E aí o cérebro dessa paciente encontrou alguns comportamentos. E um deles era deixar a televisão ligada. Então, eu ouvia a voz de novela rolando, ela se sentia como não estivesse sozinha. E isso acalmava ela. O outro era parecido com o que você falou. Era descer na academia, calçava o tênis, descia na academia e se sociabilizava ali com as pessoas. Então, era, de novo, conexão com pessoas, tranquilizava. E a terceira era telefonar para alguém, falar com alguém, em algum WhatsApp ou ligar, também passava à vontade dessa fome emocional nessa situação. E então essa importância de fazer, esse é um outro caminho. E que no final de contas é de novo fazer o cérebro errar a previsão. Agora, com a questão de manter você instala um novo hábito, ok, mas é um processo de qualquer forma. E se você faz este processo fazendo uso, claro, de profissionais que estão te auxiliando, e no meu caso eu recomendo a hipnoterapia, porque é um processo mais rápido, que você vai trabalhando aquilo toda semana na tua mente e você está internalizando diretamente no inconsciente. Você não está passando pela barreira da consciência. Então, como você está toda hora jogando aquilo lá dentro, fica mais fácil de você
construir esse novo hábito não em um tempo mais rápido do que as outras terapias tradicionais. Tá? Perfeito. A Jo falou aqui, ó, uso muito com meu filho, dar nome ao sentimento. É isso aí, muito Ótimo. bem. É, vamos quer falar alguma coisa? Vamos continuar. O que você quer comentar? Não, então, eu acho que é importante a gente também pontuar essa questão de cada macaco no seu galho, né? Então, assim, de fazer, ter os profissionais certos para te apoiar nessa. Não é que você não possa fazer sozinho com as orientações ou dicas, sei lá, que você escuta por aí. Mas às vezes as coisas estão tão entranhadas e são tão profundas que não tem como você fazer sozinho. Né? Exato. Então, eu sempre falo isso. Tem gente que chega no meu consultório e fala assim: já sei tudo que você vai me falar, né? Já sei tudo que você vai me falar, já sei tudo que eu tenho que comer. Ué, Tá, mas você tá aqui por quê? Né? pois é. Então, assim, pô, a pessoa já chega com esse discurso assim de já tô careca de fazer dieta, tá? Mas você fez dieta de restrição, né? Tal dieta funciona super bem comigo. Não, não funcionou. Se funcionasse, você não estava aqui de novo, né? Então, o que a gente precisa entender aqui dentro desse. Assim, quem é meu paciente sabe, eu converso muito durante a consulta e às vezes as pessoas falam assim, cara, isso não tem nada a ver com nutrição. A pessoa acha que não tem nada a ver com nutrição, só que eu tô ali só pegando as coisas, né? Tô pegando as informações para entender e elaborar o planejamento de acordo com isso. Né? Então, assim, quando a gente faz o processo de coaching, por exemplo, né, dentro da consulta de nutrição e tal, às vezes eu peço para as pessoas fazerem exercícios por escrito, para elas entenderem algumas coisas de que forma que elas lidam com determinadas coisas. Quando, por exemplo, eu vejo que o paciente está lá, eu quero ter saúde. Mas o que é ter saúde? A pessoa não é específica nos objetivos dela, né? Eu quero emagrecer, mas para quê? Qual é o propósito Isso, pelo pra qual quê? você quer emagrecer? Né? Isso. Qual é o teu para quê? Esse é um gancho importante, porque Sim. tem gente que não se reconhece não fazendo dieta, por exemplo. Tem gente que, assim, eu até postei um vídeo super engraçado ontem sobre a pessoa que é viciada em começar dietas, né? Então é como se fosse uma nova chance para É, viver, sabe? Então, assim, a expectativa de uma nova dieta é uma expectativa de uma nova vida para aquela pessoa, por exemplo. Né? Então, ela toda hora ela vai se prepara toda, entra em decisão de fazer, mas ela não age, não entra em ação. Né? Ela só se prepara assim, a dopamina dela vem muito dessa questão do preparo e não da é. realização. Né? Então, eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver o que eu estou falando ali na consulta de nutrição, né? Mas tem tudo a ver. Né? Eu estou ali só pegando coisa, né? Para tentar fazer exercícios, ferramentas que Claro, possam me auxiliar e auxiliar o paciente a encontrar o seu eixo dentro do tratamento nutricional. Entendeu? isso é muito bom. Você sabe que essa pergunta do para quê, né, na psicanálise, quando a pessoa cai para fazer uma sessão comigo e ficar no processo psicanalítico, é só pergunta assim, que a pessoa fica, mas peraí, eu nunca pensei sobre isso, para que eu quero? A pessoa, eu quero isso, quero aquilo, mas para quê? Para quê? Aham, Até o próprio relacionamento, você quer o relacionamento com aquela pessoa para quê? Até isso aham. a gente tem coisas por trás que a gente não para refletir, não para pensar. E aí a importância de trabalhar o inconsciente, de fazer essa análise. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa diz conscientemente que quer emagrecer ou que quer ganhar peso, por exemplo, mas na verdade ela não quer. Ela não, Exatamente. inconscientemente, ela não quer emagrecer nem ganhar peso. E aí quando você vai fazer essa análise do inconsciente, quando você volta na hipnoterapia, e aí você entende o porquê da sabotagem. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que você falou do pertencimento. Então, às vezes, aí você olha para a família dela, a família toda é obesa.
E aí ela vai Exatamente. ser a única que vai ser diferente da família? É isso. A pessoa não está no sistema, ela não entrou no sistema, ela sempre vai sabotar. E aí entra outro ponto, você está falando da pessoa que quer ganhar peso. A gente sabe que tem muitos simbolismos em volta disso, né? Por exemplo, é uma pessoa que às vezes quer se manter frágil e cuidada, né? Olha Tem aí. isso. Às vezes, por exemplo, para a obesidade, a gente tem três simbolismos que eu acho que são muito importantes aqui, né? Eu tô descascando na neurociência, que eu tô estudando pra caramba, tá? Ah, Então, assim, deixa só falar que eu estudo neurociência pra caramba tá aqui. arrebentando, É, né? é. E, na verdade, assim, a gente tem alguns simbolismos que são, por exemplo, o da força. Às vezes você precisa, tá passando por um momento em que você precisa de força. E aí o sobrepeso, ele é a força simbólica para a pessoa. Ou às vezes ela precisa de proteção, né? A pessoa que precisa se proteger. Ou então a pessoa que na verdade, ela tem uma identidade com aquela, é o gordinho engraçado, ou então é a pessoa que sempre foi a legalzinha porque era a gordinha que ninguém desejava. Mais ou menos isso. Sim, Então, assim, existem uns simbolismos que quando eu capto o negócio, vamos para terapia, vamos fazer uma terapiazinha aqui, eu acho que exato. é muito legal a gente ficar. Eu sempre falo isso, o ouvido, o meu ouvido é muito atento, o meu olhar é muito atento, até para quando eu direcionar a pessoa, eu falar assim, cara, trabalha isso na tua terapia, fala, porque às vezes a pessoa não sabe o que vai trabalhar na terapia, né? É, Então, assim, quando eu não indico só a pessoa ir para terapia, eu falo para a pessoa assim, cara, trabalha isso com o teu terapeuta, fala com o teu terapeuta sobre isso, porque aí eu muito acho que bom. aí assim facilita pra caramba, né? Essa via, né? Já vai no ponto Já certo, né? Eu tento já vai. pegar no ponto certo. É, por isso que eu falo assim, você tem que ser, claro, às vezes a pessoa não tem consciência, tá? E aí é importante estar na terapia, porque aí vai ter consciência daquilo que está fazendo e por que está se sabotando. Mas aí é importante também ser honesto consigo mesmo, porque Sim. ficar se enganando não adianta. Pois é, Vamos ser por isso que a honestos. pergunta do pra quê é É, importante, né? Porque vamos ser às honestos. vezes o que é? Por exemplo, a pessoa quer emagrecer. Aí eu falo, mas por que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero melhorar minha autoestima. Não, então primeiro você melhora a autoestima e depois você emagrece. A ordem não É, é o contrário, né? é. Então primeiro você tem que fortalecer sua autoestima para conseguir emagrecer, se sentir capaz, né, de sustentar Ó, aquilo. esse ponto aí que você falou é muito bom, esse da autoestima. Ah, quero ficar malhada, sarada ou malhado, sarado, e aí minha autoestima vai ficar lá em cima. Eu te dou aqui um exemplo. Eu atendi um paciente que ele falou, não, quando eu ficar forte, eu quero ficar forte, não sei o quê, bombado, e aí eu vou ter uma autoestima boa assim. Eu falei, tá bom, então. Aí, ok, passaram-se tempos, e aí esse cara me procurou de novo. Quando ele me procurou de novo, ele estava bombado, grande, forte, todo sabe, do jeito que ele queria. Aí ele falou assim: Felipe, eu queria trabalhar a autoestima, porque eu achava que o corpo ia me dar isso e não adiantou. Eu continuo tendo problemas com as mulheres, com não sei o quê. Ou seja, não adianta, é interno. Você pode ficar um monstro. E, aliás, ficar um monstro não é legal, mas de Aham. qualquer, Não, mas é o que eles querem, é, né? mas de qualquer forma, é, é interno, não tem isso. Você tem que trabalhar internamente. E aí, isso que a gente está falando dessa sabotagem, eu atendi um paciente também, fiz um tratamento com ele de alguns meses, porque na hipnoterapia os tratamentos são mais rápidos, então eu fico uns 3 meses, em média, com cada paciente. E aí, esse especificamente, ele ficava fazendo. Enfim, ele dizia que era por motivos lá que ele inventava por que ele não comia. Tá? Só que a gente foi ver que inconscientemente ele não estava comendo porque ele estava punindo os pais dele, os pais que se separaram. Ele estava num processo de vingança, revidando nos pais, e aí os pais ficavam em sofrimento, desesperados, atrás dele ali, né? Ele era mantendo a ética, mas enfim, aí ficavam atrás dele
as voltas, e ele ficava ali, tinha a atenção toda que ele queria dos dois pais e se sabotava o tempo todo. Aí a gente fez um trabalho para ele poder encontrar um outro caminho, tá? E abrir mão dessa vingança contra os pais. E aí, quando a gente fez esse trabalho, 3 meses depois, ele já tinha, em um mês, ele já voltou a se alimentar regularmente, voltou para a academia depois no segundo mês, no terceiro ele já estava comendo pra caramba, malhando, e seguiu. E os pais orgulhosos ali com ele, incentivando e tudo mais. Porque ele precisava compreender certas coisas que ele não estava compreendendo e que não tinham a ver com ele. Tinha a ver com a decisão dos pais. Ele não era culpado por nada também. Então, você precisa fazer esse trabalho para entender. Assim como numa questão de emagrecimento, às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo emagrecer, eu tento, não consigo. Aí você vai ver lá atrás, no histórico, o pai brigava com a mãe toda vez que a mãe emagrecia. E a filha, criança, observou isso o tempo todo. Toda vez que a mãe se achava mais bonita, o pai ia lá e brigava, sei lá, fazia coisas ali, violência verbal, física. Então, é claro, diante de uma agressão toda e uma criança convivendo com aquilo, depois, em um relacionamento, você vai seguir um padrão que você aprendeu. É tudo que a gente aprende. Então, é o que você aprendeu. Só que isso não quer dizer que você não possa aprender uma outra forma, desbloquear, porque a gente tem, você que está estudando e sabe muito bem disso, estuda há muito tempo, a neuroplasticidade. Que é essa capacidade de a gente sempre aprender coisas novas, abrir novos caminhos. Exatamente. E aí, assim, uma vez eu atendi uma paciente que ela usava assim, o sobrepeso e a obesidade dela como algo, um vitimizador. Ah, porque eu não consigo emagrecer, porque as pessoas não me dão oportunidade no trabalho. Eu falei assim, talvez se a pessoa te der oportunidade no trabalho, você não saiba nem como lidar com ela. É que nem o cara que está endividado e ganha na Mega Sena, né? O cara daqui a pouco tá pobre de novo, né? Então, assim, a pessoa não aprendeu assim no processo. A pessoa não fez o processo. E aí é um novo gancho aí para falar, por exemplo, quando tem os emagrecimentos milagrosos, ou então o ganho de massa muscular milagroso, né? Porque a pessoa, cara, ela não consegue sustentar aquilo porque simplesmente ela não passou pelo processo do aprendizado da neuroplasticidade. Você não aprendeu. Então você vai voltar a estacar zero o tempo todo, né? Então, isso é tão legal quando você... Por isso muito legal. Assim, por isso, Felipe, que eu me interesso tanto pelo assunto, sabe? Porque não é o número de calorias que se come. Não é isso, cara. No fundo, não é só isso, né? É esse lidar com as emoções que é o fundamental na história toda. Muito pouca gente tem problemas nutricionais isolados dos problemas emocionais. Mas, cara, eu vou te falar que tipo 20%. Pessoas que cometem esse auto-engano, né, de achar que estão... Ai, não, eu faço tudo certo, eu não sei o que está dando errado. A pessoa se sabota, não consegue ver. Eu tento, com ferramentas, tentar buscar onde é que está o erro da situação e não consigo chegar. Porque a pessoa também se blinda numa forma e aí eu não tenho como ajudar, né? Eu sempre falo, o paciente faz parte da cura do desejo de ser curado. Exato. Né? Então, aí a pessoa vai botar a culpa no terapeuta, bota a culpa no nutricionista, bota a culpa que a dieta não funciona. E, na verdade, foi ela que não se abriu para a cura de fato, aquela cura profunda que ela precisava. Né? A pessoa fica só tampando sol com a peneira, vai para o consultório. Às vezes são pacientes que vão a todas as consultas. A pessoa não falta uma consulta, mas não tem resultado nenhum. Não evolui em absolutamente nada. Porque ela não quer fazer o exercício que eu proponho, por exemplo, né? Não quer fazer o exercício que você propõe, provavelmente. Então, assim, eu quero
que você resolva a minha Aí vida. não dá. Eu não quero ter responsabilidade sobre isso. Porque aí se der errado, a culpa é sua. A culpa é minha, a culpa é sua, não é do paciente, né? É sempre assim É, que acontece também, né? é, É bem isso. assumir a responsabilidade da vida é assumir também, abraçar os erros, assim como os acertos. E, Exato. e abraçar a dor, porque faz parte, tem o prazer e tem a dor. E o nosso cérebro, como você bem sabe, economiza energia. Então, quando a gente vai trabalhar algo, seja em terapia, que vai mexer com um padrão que já está estabelecido, assim como você vai também atuar em cima de um padrão que a pessoa já vem mantendo, o cérebro ele vai resistir. Não tem como. Ele vai resistir porque Exato. entre o automático que eu não preciso quase gastar energia para fazer. Agora, vou ter que aprender tudo isso? Pô, vai dar um trabalho. Então, eu Exatamente. vou resistir. Mas se você ultrapassa essa resistência, você deslancha. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, a gente tem é, como unir essas duas forças, né? Que é importante que a pessoa se cerque de bons profissionais, que ela não fique inventando a roda, porque o que acontece? As pessoas, eu fico vendo as pessoas pegando dica de internet, aí ficam vendo uns assuntos que eu tenho até abordado com bastante frequência na minha página. É justamente isso. A pessoa quer buscar justificativas para o fracasso do processo dela. Porque a água está provocando problema na minha tireoide, porque o arroz tem que ser desse jeito, que senão do outro jeito dá errado. A água vindo na embalagem plástica. É claro que existem coisas que são pequenos detalhes, mas não é isso no fundo. Não é, o fundo não é isso. Aí a pessoa começa a colocar uma cortina de fumaça para esconder. Ai, deve ser isso. Aí eu vou fazer um teste genético. Vou fazer um exame específico. Não é, cara. Não é. Na maioria das vezes é só um hábito mal trabalhado. Na maioria das vezes é isso, um inconsciente mal trabalhado. Na maioria das vezes é isso. Então, assim, eu sempre falo, busque pessoas, profissionais que se comprometam com o seu tratamento. Isso. Né? Busque pessoas que de fato estão ali. Assim, eu gosto de ganhar dinheiro, você gosta de ganhar dinheiro, eu não pago minhas contas, né? Com benevolências, Sim. né? Isso é o nosso trabalho, o nosso serviço. É. Só que é o nosso trabalho, assim, é um trabalho dedicado. Então, Isso. eu não tenho a menor, dúvida. Às vezes as pessoas falam assim, mas não vou gastar dinheiro com isso, é só pegar uma dieta na internet. Hoje em dia eu posso ir lá no chat GPT e resolver no chat GPT a minha dieta, né? Eu vou botar lá, eu tenho tanto de altura. Cara, enquanto você não valorizar o processo, esse direcionamento de um bom profissional na sua vida, né? Tanto na terapia, quanto na nutrição, quanto na atividade física, você vai ficar patinando ainda. Então, essa dica eu acho importante. É isso. E a gente se compromete, a gente não é só na hora da consulta, a gente fica pensando no depois da Exato! consulta, estudando, buscando coisas para tentar ajudar da melhor forma que a gente consegue, mas a gente tem o nosso limite também, porque se a pessoa não quer ser ajudada, não adianta. Que às vezes a pessoa procura, e eu já me deparei com as situações, que a pessoa procura o profissional apenas para dizer, eu fiz até hipnoterapia e eu não tenho jeito mesmo. Então, na verdade, ela tinha um desejo de manter aquela posição que ela está ali, de que ela é um erro ou fracassada, não consegue, nada dar certo para a vida dela, e a percepção dela está naquilo, e ela só vai buscando coisas para justificar, como você falou, justificando com várias coisas, justificar que ela não é capaz. Olha, Exato. eu sou realmente incompetente, então eu vou provar que eu sou. E aí ela consegue provar. Exatamente, exatamente. É isso. E quando, na verdade, por isso, de novo, importante acessar o inconsciente, porque é lá que você vai promover essas mudanças, você vai conseguir fazer essas reprogramações, porque todos nós somos capazes. Então, é uma questão de se permitir
Então, se você se permitir e buscar bons profissionais, como você falou, a chance e a probabilidade de você obter resultados é muito grande. E aí, para a gente ir para a nossa reta final aqui, que eu acho que a bateria do celular vai acabar. Pois é, ainda vai acabar a bateria. Pois é. É que tá muito bom o papo aqui, senão a gente vai. Ó, entrou várias pessoas, passaram por aqui, toda hora entrando gente. Todo mundo aqui, sejam bem-vindos. Quem entrou depois, quem ficou com a gente também até agora. E enquanto a gente está aqui, podem mandar perguntas que a gente está aqui para responder. Vamos falar assim de algumas dicas que você pode dar. A gente deu ao longo da live, mas não sei, por exemplo, o número 3 é bom, que você fala, vou dar 3 dicas, a pessoa dá 3 dicas, todo mundo tem aquele negócio desde pequeno, né? A mãe fala, vou contar até 3, 1, 2, 3. Então tá, vamos lá. O 3 fica gravado na cabeça. Vamos lá, para reeducação alimentar, 3 dicas aí. Então, a primeira delas regula suas refeições para você conseguir diferenciar quando é fome física e quando não é. Né? E pode ser a fome emocional, social ou a fome hedônica. Então, o primeiro ponto é regular essas refeições. Ter horários regulares não quer dizer, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Não, mas fazer essa regulagem do horário das refeições, do tamanho das porções, isso já faz o teu cérebro entender quando é suficiente, quando ele está saciado. Então, isso é um ponto importante. Tá? Principalmente evitar jejuns muito prolongados, que isso acaba muito com esse processo de entendimento do corpo sobre a fome física. Manter-se hidratado é muito importante, porque o sensor de fome e sede é no mesmo ponto, no hipotálamo, então às vezes você está desidratado e está achando que está com fome, né? Então é por isso que a hidratação também é tão importante. Isso é uma coisa que eu faço direto. Pois é, então, eu também. Minha garrafinha já acabou, de 500 ml acabou durante o papo aqui. Evitar esses alimentos ultraprocessados que vão provocar a tal da permeabilidade intestinal que eu falei, né? Evitar esse excesso de ultraprocessados, de cafeína e de álcool também. Excessos, né, gente? Para não ter esse tipo de problema. E procurar bons profissionais para melhora do estilo de vida. Entender que se você não mudar o seu estilo de vida, não, assim, é um globo de coisas que a gente tem que consertar. Ai, mas dá tanto trabalho. Sim, vai dar trabalho e é por isso que é processo. Né? Então, é por isso que não é mágica. As pessoas ficam viciadas no antes e depois que elas ficam vendo na internet, mas ela não entende que entre o branco e o preto tem 50 tons de cinza aqui no meio, né? Que as pessoas sofreram, choraram, tiveram muitas restrições, passaram por perrengues. Então, assim, entender, se cerca de profissionais, mas já consciente de profissionais bons, competentes, e aí não é o senhor bombadão da internet que tem não sei quantos mil seguidores, não. É o profissional que vai te ouvir, o profissional que vai ter cuidado com você. Esse caiu até novo. Muita emoção. Peraí. Falou? Voltou. Então tá. É isso. Ótimo. Então são essas as minhas recomendações aqui para esse processo. Aliás, aí dentro, a gente acabou não falando, mas só passando assim rapidamente. Oi? Alô? Não, é porque tá ruim o meu fone. Fala. Tá. Porque a imagem aqui travou aqui a sua imagem, mas está me ouvindo, né? Tô. Tá. Aí, falando rapidamente aqui, dentro dessas dicas, a gente pode falar aí também do Mindful Eating, que é você se alimentar com consciência, com atenção plena. Isso. Se você quiser fazer sem o fone para a sua imagem voltar. Oi. Agora. Que a sua imagem tá congelada. Congelou? Carregando. Ela tá paralisada carregando. Se você quiser... Não, assim, eu tô te ouvindo bem, Você quer sair e voltar? Pode ser. Para a gente ver você de novo. Peraí. Vamos lá. Que aí você fala um pouquinho
do Mindful Eating, que é essa atenção plena na hora da alimentação. Deixa eu ver Tá me aqui. ouvindo e me vendo agora? Não, ainda não. Mas você saiu e voltou? Não, peraí, eu tô tentando sair, que eu não tô conseguindo. Ah, entendi. Opa, então, agora se você voltar, eu te chamo de novo. Deixa eu ver aqui. Não, aguardando você, sua solicitação. Opa, aqui, aceitei. Vamos ver. Aguardando. Opa, voltou, Voltamos? Mauri, Ah, então voltamos. tá, É isso voltamos. aí. E- Live Então dona vamos tem o essas mais coisas de conexão. é, o mindful eating, né, que é essa atenção plena ao comer que a gente fala, tá? Qual é o básico de tudo, gente? Primeiro, sempre comer sentado à mesa, tá? Esse é o primeiro ponto. Nunca comer em pé, comer andando, não. Senta e come para conseguir direcionar a tua atenção para o comer, tá? Isso. Sem distrações, sem tablet, sem celular, sem televisão, É, sem nada disso. Né? O que mais me dá raiva é ver um monte de criança dentro do restaurante com tablet, né? E que na verdade já vai provocando esse comer desatento desde cedo, né? Então esse é o primeiro ponto. Sentar, comer, de preferência, pousar o garfo. Pousar o garfo faz com que você mastigue, engula com atenção, né? Normalmente, quando você come sem esse movimento de pousar, de pausar o garfo, né? Em geral, você come com mais rapidez, com mais velocidade, tá? Então, assim, tenta criar conexão, olha o prato, sente o cheiro, saliva, porque a gente não presta atenção. Então, olhar, sentir o cheiro faz a gente salivar e isso já vai facilitar a minha digestão também, tá? O outro mastigar ponto bem. do mastigar bem. Então, quando você vai pousando o garfo, você consegue ter mais atenção na mastigação. Cuidado na hora de beber muito líquido durante a refeição, porque às vezes você dá uma garfada e dá uma golada e engole o alimento inteiro. Então, você não mastiga, porque você não mastiga líquido, né? Então, esse é um outro ponto. Primeiro engole, aí se quiser, toma o gole de alguma coisa, e aí posa o copo. Esse ritual, nosso cérebro precisa de rituais. Ele precisa entender todo esse processo, né? Da forma que ele é. Essa questão, por exemplo, de comer em um lugar muito barulhento, que está passando lá o jornal local com violência, né, o tempo todo. Gente, isso dificulta muito essas emoções que não É, descem direito, né? Então, o mindful eating, ele basicamente, né, por exemplo, para uma pessoa que diz que é chocolatra, né, viciada em chocolate, não consigo comer só um pedaço de chocolate, eu tenho que comer a caixa toda, a barra toda. Quando for comer o chocolate, senta, presta atenção nele. Então, sente o cheiro primeiro, mastiga com atenção, e aí isso é treinamento. O Mindful Eating, ele é um treinamento. Não isso. é uma vez ou outra você fazer, né? Então, por isso que é tão importante colocar uma mesa com um joguinho americano, com um copinho bonito. Isso é legal, mesmo que seja para você sozinho. Não tem problema, senta e come ali. Hoje a gente não consegue lidar com essa solidão. Então tá comendo com WhatsApp, tá comendo, vendo vídeo, tá, É. né? Então são coisas que a gente Ne- precisa Nem a, direcionar. nem a solidão, que é um ponto, e o tédio. Também as pessoas não Aham. podem sentir um pouco de tédio que. O que eu faço? Ué, cadê? Se você só fica viciado nisso, nesse padrão, você não desenvolve a sua capacidade de inventar coisas, de criar soluções, de desenvolver a criatividade. Antigamente, Sim. eu sou de uma época que eu vivi onde as brincadeiras eram na rua. Então você brincava na rua. Você não tinha celular, porque era primeiro aquele tijolo, né? Aham. Então você não tinha o celular, você falava naquele telefone que você discava assim, ia no Aham. orelhão, botava a ficha. Então você brincava na rua.
você tinha que inventar as brincadeiras. Ou dentro de casa, no quintal, ou na casa, você tinha que inventar as brincadeiras. Você não tinha um videogame lá para você ficar brincando. Apesar que depois veio o Atari, que era né, o que jogava, mas mesmo assim não estava ali à disposição para você ficar jogando. Era toda uma parafernália para botar na TV, ligar. Então, e aí você lidava muito melhor com essa questão. Você estava sempre criando, inventando coisa. Hoje em dia, Exato. você não tem um estímulo, um esforço, porque já está ali para você. E aí você não pode se Exatamente. frustrar. Se você se frustra, o mundo vai acabar. É, é, Então, é isso. E pois fora que, é. assim, um outro ponto que também, né, as famílias já não comem mais juntas à mesa, né, Felipe? Que era Antigamente um era hábito junto. que era um hábito que as pessoas tinham, que era a hora do jantar. Hoje, cada hora chega um, cada um come num horário, né? E aí assim, isso também É, tira esse simbolismo da refeição à mesa, do momento da refeição, né? Então, fica tudo muito solto, qualquer hora é hora de fazer refeição, é, de qualquer forma é forma de fazer refeição, né? Então, é importante criar essa, como eu falei, né? O cérebro, ele entende muito bem rotinas e entende muito bem esses essa coisa rituais. dos rituais, né? Então, a gente precisa, isso já, olha como facilita muito o ritual de comer, de você sentar à mesa e tal. A tua expectativa quando vai para um restaurante, né, comer no final de semana, por exemplo, né, você já fica com aquela expectativa. Por que você presta atenção quando você está comendo fora do teu ambiente de casa ou fora do teu ambiente normal? Você já senta, você já presta atenção no garfo, você já dá, né, aquela conferida no ambiente. O prazer dessa refeição é completamente diferente da nossa refeição do dia a dia. Verdade. Por quê? Por causa da atenção, por causa do ritual de sair, de pegar uma mesa, de sentar e tal. Então, por isso que é importante a gente ter esses rituais para facilitar o entendimento do cérebro que aquele momento é o momento da refeição. E aí você libera enzimas que você precisa, você libera, já começa a liberar a enzima desde a boca até do estômago e do intestino para fazer a digestão melhor. É isso aí. A Elo falou aqui, ó, é mesmo. É isso aí. Bom, vou dar as minhas 3 dicas aqui. Não pensei aqui, vou improvisar aqui na hora. Vamos lá. É, Bom, pegando carona no o que a gente falou aí do mindful eating, então vou falar da meditação, mindfulness, ou mindfulness, enfim, essa pronúncia eu sempre me confundo, Aham. mas, enfim, que é a meditação com atenção plena. E aí é um treino, é o que eu sempre falo, é igual, claro que quando a gente fala de ansiedade, vamos tratar as raízes da ansiedade, as causas, neutralizar os gatilhos, vamos fazer tudo isso. Mas você precisa também aprender a controlar a ansiedade, porque ela vai existir na sua vida, ela é uma emoção. Então, além de nomeá-la, ameaças futuras vão aparecer e você vai ficar nesse estado. E aí, a meditação, ela proporciona que você não lute contra os seus sentimentos, não brigue contra eles, porque não adianta você querer tentar reprimi-los ou tentar suprimi-los, porque eles estão dentro de você e essa briga você só faz aumentar. E o que você acha que reprimiu vai se manifestar no seu corpo de alguma forma. Pode se manifestar em doenças. Então, se você, em vez de brigar com seus sentimentos, ou tentar fugir deles, ou reprimir, etc., se você, através da prática da meditação, aprender a observá-los, é sem julgar, é observar, porque as emoções são passageiras. Se você treinar isso, observar e dizer, eu vejo você. Sabe, se eu estou sentindo medo, você nomeou, identificou que você está sentindo medo. Eu vejo você. Dentro da meditação, você observa. Eu estou sentindo você. Então é permitir sentir e não de forma que ele possa passar por você como uma nuvem passa pelo céu. Entende? Como carros que passam por uma avenida. Você está observando. Cada hora é um tipo de nuvem, um tipo de carro. E aí, nessa observação, você assumir que eu vejo. E talvez, nesse momento em que você está ali silenciando e observando aquilo, venha para você
uma mensagem que está embutida por trás desse medo. É medo do quê? O que se tivesse uma mensagem ali nessa emoção, qual é a necessidade que não está sendo atendida naquele momento? Qual é a necessidade emocional? Às vezes tem uma demanda, não está sendo atendido tal coisa. Você está se sentindo, não está recebendo atenção, queria ser acolhida naquele momento, às vezes vem uma mensagem, e aí você, através dessa observação, primeira coisa, você se dissocia da identificação com aquilo que você está sentindo. E quando você se dissocia, não se identifica com aquela emoção que está naquele momento, essa dissociação já diminui a carga emocional do sofrimento, do que é desagradável. E aí você começa a ter insights de como lidar com ela, porque vem talvez a necessidade emocional. Se você fizer uma pergunta nesse momento, mentalmente, o que eu estou necessitando nesse momento? Qual é a verdadeira necessidade? Eu queria ser acolhido, não fui acolhido, eu não fui considerado. Então, aí você se acolhe. Você pode se imaginar na sua frente ali, você ali com a sua criança, porque é a sua criança emocional que está querendo. Aí, acolhe a sua criança interior ali na frente, diz o que ela gostaria de ouvir naquele momento, dá o abraço que precisa. Na sua vida, em vez de você tentar colocar para fora da sua vida, que não tem como, porque é parte sua, integra na sua vida. E ao você fazer esse movimento de integrar na sua vida, só você pode dar esse acolhimento que ninguém vai poder dar. Porque é ilusão você achar que consegue. Cada hora você procura uma pessoa ou precisa de alguém para te acolher, mas na verdade o acolhimento que a sua criança quer é o seu, é a sua aceitação. Então é esse movimento que você tem que fazer. Então essa eu diria que é a dica principal assim que eu daria assim, envolvendo reeducação emocional. Agora, tem uma outra que eu acho, e aí para mim eu sou fã e é muito poderosa, que são as auto-hipnoses. As auto-hipnoses guiadas. Porque assim, uma coisa é você observar e entender as suas emoções, entender as necessidades. A outra é você depois reprogramar a tua mente, direcionar para aquilo que você quer. E aí entra a prática da auto-hipnose. E isso você pode aprender lá nos meus podcasts do Spotify. Eu tenho um e-book, se você baixar é gratuito, onde eu ensino algumas práticas também de auto-hipnose para que você aprenda a usar a imaginação para mudar estados emocionais. Então você está num estado que está te trazendo muita raiva nesse momento, aí você foi lá, tomou a consciência, entendeu? Agora você quebra esse estado. Você se lembra, por exemplo, de um momento em que você... O que você quer sentir em vez disso? Eu quero me sentir seguro ou confiante. Se lembra de um momento que você se sentiu seguro ou confiante na sua vida e mergulha nessa sensação. E aí você pode botar som, músico para te ajudar nesse processo. Você pode falar, recitar mantras, você pode conversar com você mesmo, mentalmente ou em voz alta, mas fechar os olhos e você imaginar essa construção, buscando esse novo estado emocional que você quer, por exemplo, se sentir seguro ou confiante, através de uma lembrança, mergulhar nessa sensação e trazer ela para o teu presente. Imaginar como um ensaio mental, você agora vivendo ali, naquele momento, com essa segurança e confiança, ou com essa calma. Então, esse é um jeito de você mudar o teu estado emocional. Aí você pode fazer uma âncora, que você também sabe aí, no coaching ensina isso, que é fazer um gesto, ou dizer uma palavra, ou mesmo ancorar na respiração, é associar um estímulo físico que você possa depois ativar esse estado emocional, sempre que precisar. Então, essa seria uma segunda dica que eu acho fundamental. E a terceira é buscar um profissional para poder tratar o que está por trás
das emoções que estão se apresentando. Isso é fundamental. Então, claro que algumas coisas a gente consegue fazer sozinho, mas tem outras que não. É igual você vai fazer uma cirurgia em você mesmo? Não consegue. Não. Não. Então é por isso que, embora nos filmes apareçam algumas coisas assim, às vezes a pessoa fazendo certo, mas aquilo é filme. Então, o nutricionista precisa de nutricionista, o terapeuta precisa de terapeuta, a gente vai precisar de ajuda mesmo dominando grande parte das técnicas, né? A gente pode precisar de ajuda, né? Então, Exato. a gente precisa desse direcionamento. Ninguém sabe tudo ou não consegue direcionar para si mesmo em grande parte das vezes, né? É isso. A Jo falou aqui, que lindo se acolher, nunca pensei desta forma, boa prática. Eu que agradeço aqui, Jo. E é isso, a gente está, então, encerrando essa live. Foi um prazer imenso aqui fazer essa live contigo. Posso fazer meu jabá? Posso fazer meu jabá? Vamos fazer. Uhum. Então, a gente vai ter outro Redux em 18 de setembro. Então, vocês querendo participar do nosso grupo, vai ser muito bacana. Se você quiser participar desse ambiente favorável, eu estou ali todo dia incentivando, analisando, trabalhando junto com o grupo. Então, são 21 dias comigo e você com você, né? Então, o link para inscrição já está lá aberto. Caso você queira participar, é só clicar lá no link que está na minha bio. Maravilha. E vale muito a pena. A Elô participa aí do seu programa. E aí ela sempre vai dividindo coisa comigo. Eu falo, caramba, eu tô inspirado, tô pensando em criar um programa desse também. Opa, tá aí, gostei de ver, eu gostei disso. Bom, quero agradecer a sua presença aqui. A Jo falou aqui, muito obrigada, queridos, a minha live, muitas dicas e aprendizados. Obrigada. Obrigado também. E obrigado aí, Simone, por você ter aceitado o convite. Você trouxe aqui muita coisa para a gente, enriqueceu, abrilhantou a live. Obrigada. E eu quero aproveitar para convidar quem está aqui. A Tati falou, vale muito a pena. A gente agradece. Tati também está no Redux, obrigada. Aí. Tati está no Redux. Aí ela falou, boa noite, gratidão também. E eu quero, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, além do meu perfil, tem lá o meu e-book, onde eu ensino técnicas de auto-hipnose para você controlar a ansiedade. É gratuito, é só baixar. E tem o meu podcast no Spotify, onde tem auto-hipnoses guiadas, ensinamentos, reflexões, lives, lá tem um monte de coisa. Quem quiser escutar, é só acessar. Tá Felipe Lisboa, Hipnose e Saúde Mental. Ricardo aqui também bateu palmas. Valeu, Obrigada. Ricardo. E quer falar mais alguma coisa? Qualquer coisa entra em contato com a gente. Qualquer coisa entra em contato. É só chamar que a gente vai. É isso. E essa live vai ficar disponível aqui. Se vocês quiserem depois compartilhar com alguém, para beneficiar outras pessoas também. E vai estar amanhã no Spotify, no meu Spotify. É isso. Então, uma boa noite para você. Boa noite, obrigada, viu, Felipe? Um beijo para todo mundo. Obrigada por terem nos assistido aqui. Eu que agradeço, outro para você. Um abraço para todo mundo e obrigado pela presença. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.